Olá, meus irmãos, a paz de Cristo para todos vocês. Eu quero compartilhar alguns fatos históricos e hoje eu quero estar falando um pouco da tetrarquia de Roma no que diz respeito à sucessão do trono de Herodes o Grande. E a gente vai ver a exaltação de Deus na vida do homem e o que acontece quando este indivíduo não dá ao Senhor o que é devido. Ou seja, toda a honra e toda a glória. Vamos falar quando Herodes, por exemplo, faleceu. Sabemos que ele era rei de toda a Judéia, de toda a Galileia, de toda aquela região circunvizinha. Era incomensurável o seu império. E quando ele morre, ele deixa 10 filhos, mas apenas 3 de seus filhos sucedem o trono. Nós temos, por exemplo, Herodes Arquelau. Ele foi o etnarca, ele assumiu a parte maior do reino. Ele assumiu Judéia, Samaria e Idumeia. Temos Herodes Antipas, o tetrarca, ele assume a Galileia e a Pérea. E temos Herodes Filipe, que assumiu o trono de Tranconítida, ou seja, a região mais inferior. Herodes Antipas possui a mulher do próprio irmão, Herodes Filipe. E quem viveu nos dias de Herodes Antipas foi João Batista. E João Batista denunciava o seu pecado publicamente. Antipas, Herodes Antipas, você está com a mulher do seu irmão. Ou seja, eles tiveram uma relação incestuosa e ele traz Salomé para o seu reino. Ou seja, tomou a esposa do próprio irmão e este, manda matar João Batista a pedido da filha de Salomé, que era Herodias. A mãe orienta a filha no aniversário do rei Antipas, e ele fica encantado pela beleza da menina e diz: pode pedir a metade do meu reino que eu te entrego. E ela diz apenas que queria a cabeça de João Batista no prato. E ele aceita, recebe. E enfim, temos também o famoso Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, ele era um procurador público. Ele era governador. Na verdade, não existia este cargo comum, mas este cargo, ele foi concedido, foi aceito, foi passado por conta da intercessão de Lúcio Trajano, ou Lúcio Sergiano, perdão. Lúcio Sergiano, houve um período em que o rei Tibério precisou tirar umas férias e colocou alguém para ficar na responsabilidade administrativa de seu rei. E Lúcio Sergiano era muito amigo de Pôncio Pilatos. E ele coloca Pôncio Pilatos para ser um procurador público. E Pôncio Pilatos foi fazendo diversas bobagens, matou 1000 judeus, porque ele colocou uma esfinge no templo judeu, um escudo com símbolo, por exemplo, da imagem do rei Tibério, Ave César. E como nós sabemos, os judeus, eles são intolerantes, eles são raçudos, e não aceitaram e fizeram protesto, e ele simplesmente, na ignorância, manda matar. E os tetrarcas não gostavam muito da administração de Pôncio Pilatos, não o tolerava. E como sabemos, Pôncio Pilatos,
ele estava já com seu reino fragilizado, e quando apresentaram Jesus, se ele defendesse Jesus, ele poderia comprometer o seu cargo, e é por isso que ele faz aquele estratagema de lavar suas mãos e mandar com que o povo escolhesse. Mas na verdade, Pôncio Pilatos, ele deveria soltar Jesus porque ele se convenceu da inocência de Jesus. Ele se convenceu da inocência de Jesus. Mas o que ele faz? Ele atende à voz do povo, atende à voz dos religiosos e manda crucificar Jesus. Por conta disso, Pôncio Pilatos tem problemas mentais e anos depois ele comete suicídio. Está vendo o que aconteceu? E muitos judeus que perseguiram Jesus, que mataram Jesus, que participaram daquele estratagema da morte do Filho de Deus, eles também pagaram preço. Lembra? A partir do momento que Caio Calígula, um dos reis perversos, todas as pessoas que perseguiram Jesus, esse rei mandou matar. Mas não para defender Jesus, porque ele era perverso mesmo. Então a gente vê que todos ali pagaram o preço. E Herodes Antipas, Herodes Antipas, aquele que tomou a mulher do próprio irmão e que mandou matar João Batista, ele foi morto. Caio Calígula manda matá-lo. E Arquelau perdeu tudo. E Filipe também foi destituído do trono. Aí uma curiosidade. Existia um menino no período do reino de Tibério. Esse menino estava preso, estava na masmorra, ele iria morrer. E esse menino era o menino mais novo, que não teve direito a nada. Sabe como é que ele se chamava? Herodes Agripa. Ele estava lá preso na masmorra, um velho muito sábio, de acordo com Flávio José, viu uma coruja subir em um toco de árvore que já estava muito desgastado, e aquela coruja sobrevoou a cabeça dele. E aquele senhor muito sábio disse para ele: você não vai demorar muito tempo aqui, você vai sair daqui, Deus vai te exaltar. Ele até sorriu, ele até achou engraçado. E o que é interessante, irmãos, é que esse jovem Herodes Agripa, ele era asmoneu. E o que era Asmoneu? Asmoneu era um grupo de judeus que se revoltaram no reinado de Seleucida, no reinado da Seleucida. E Antíoco Epífanes IV, ele começou a obrigar esse povo judeu a fazerem sacrifício a porcos. E a gente tem a história dos Macabeus. Nós temos o primeiro líder, conhecido como Simão Macabeu. Ele deu início a essa revolta. Depois nós temos Judas Macabeu, e eles assumiram o trono. Eles se rebelaram mesmo, e foi uma sucessão de judeus que permaneceram no trono. Tempos depois, essa dinastia se rendeu a Herodes o Grande, porque Herodes o Grande se casou com uma princesa idumeia, conhecida como Mariane ou Mariana. E vale ressaltar, foi a única mulher que Herodes o Grande amou. Ele teve diversas esposas, mas a única mulher que ele amou foi essa. De acordo com Flávio José, ele teve cerca de 10 esposas, 18 filhos, e os registrados eram apenas 10. E por fim, ele casou-se com essa mulher, casou com ela, e teve um filho, Alexandre e Aristóbulo. E esses dois filhos, infelizmente, foram mortos. O próprio pai matou.
Depois, irmãos, preste atenção. Esse rei, conhecido como Herodes o Grande, mata a sua própria esposa. Ou seja, que fim triste, né? Que fim triste. E deixa um netinho. E esse netinho era Agripa, Herodes Agripa. E ele não tem direito a nada no trono. Pelo contrário, o pobre rapaz foi preso. E agora, quando Caio Calígula assume o trono, deixa o menino responsável por tudo. Ou seja, ele se torna o rei principal. Ele se torna do tamanho do seu avô. Isso mesmo, veja o que Deus faz. Só que a gente tem Atos capítulo 20, aliás, Atos capítulo 12, versículo 20, que este rei, a história conta que ele se veste com tipo de indumentária luminosa, estava bem refletida no sol, e o povo, o ovacionando, disseram: parece um Deus, parece um Deus, parece um Deus. E ele inspira aquela glória, inspira aquele louvor. E o que lhe aconteceu? Morreu comido de bicho por não ter dado glória a Deus. E por fim, aqui eu encerro minha história. Aqui eu encerro essa pequena reflexão. Não há nada que o homem plante que ele não venha colher. Se a pessoa, ela colhe o bem, ela vai colher o bem porque Deus é justo. Mas se essa pessoa, ela planta o mal, ela vai colher o mal. Porque Deus também é justo. Deus também é santo. E preste atenção. O que eu acho interessante é que essas pessoas começaram tão bem. O menino Herodes Agripa, mas não soube dar a Deus a honra devida, a glória devida. Às vezes a pessoa está sendo abençoada por Deus. O Senhor está abençoando a vida dessa pessoa, mas ela esquece. E esse é o principal problema. O diabo, ele quer fazer com que você se esqueça de Deus. Se esqueça que existe um Deus. E a gente não pode esquecer quem foi que nos deu grande bênção, quem foi que nos deu grande vitória. E fique aí com essa reflexão. Que Deus em Cristo te abençoe, ou nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, o horário que você assistir este vídeo. A paz de Cristo para você.